E o Flamengo ganha de virada do Corinthians e dispara na liderança do Brasileirão. Eu vou falar sobre isso. Vou falar do departamento médico que informou que o Mengão pode ter 3 desfalques importantíssimos para a próxima rodada. E vou falar também do zagueiro Pablo, que não tem nenhuma oportunidade com o técnico Felipe Luiz e decidiu se manifestar. Então, galera, eu vou fazer um pedido simples e rápido para vocês não pularem esse vídeo, até porque hoje eu tô trazendo informações importantíssimas e eu tenho certeza que vocês vão ficar por dentro de tudo sobre o nosso Mengão. Bom, rapaziada, antes de falar da virada histórica do Flamengo pra cima do Corinthians, eu queria, rapaziada, pedir pra vocês já se inscreverem aqui no canal, até porque tá faltando menos de 200 inscritos pra gente chegar na meta de 1000 inscritos pra esse canal, rapaziada. Ou seja, eu conto com a ajuda de todos vocês, rapaziada. Já se inscreve aí no canal e dá aquela força, dá aquela moral. Pronto, rapaziada, vamos pro que interessa. E deixa eu começar esse vídeo de hoje falando do jogaço de ontem, rapaziada. Falando da vitória mais que heróica do Flamengo pra cima do Corinthians na Neoquímica Arena, rapaziada. Pra quem assistiu ou para quem não assistiu, viu o primeiro tempo do Flamengo apagado, viu o Corinthians dominando a partida, viu o Yuri Alberto, rapaziada, atacante do Corinthians, tentando uma cavadinha no Rossi, e o Rossi falou, aqui não. Ou seja, rapaziada, o Flamengo tinha tudo para fazer ali um primeiro tempo impecável contra o Corinthians. Viu o Palmeiras perdendo mais cedo, viu o Cruzeiro perdendo para o Vasco de 2-0, ou seja, era um jogo para o Flamengo se afastar mais ainda, se isolar na liderança do Brasileirão. Porém, rapaziada, foi um primeiro tempo apagado do Flamengo. Foi um primeiro tempo que deixou a desejar. Querendo ou não, rapaziada, a gente tem que ser sincero. O Flamengo não pode jogar como jogou no primeiro tempo contra o Corinthians. O Flamengo não pode ter essa postura como teve no primeiro tempo contra o Corinthians. E quando é para criticar, rapaziada, a gente vai criticar. O técnico Felipe Luiz, independentemente se ganhou do Corinthians, rapaziada, tem que pegar esse jogo contra o Corinthians, tem que pegar o primeiro tempo ali contra o Corinthians, rapaziada, tem que mostrar o vídeo para os jogadores e falar: vocês não podem ter esse rendimento aqui nos próximos jogos do Mengão, rapaziada, porque ontem o Flamengo conseguiu a virada. Ontem o Flamengo conseguiu ali um feito impressionante, mas nos próximos jogos, rapaziada, não pode ter essa moleza, porque o Flamengo vai enfrentar o Palmeiras, o Flamengo vai enfrentar equipes também muito mais fortes ali, rapaziada. Ou seja, eu não gostei do primeiro tempo do Flamengo, porém, o técnico Felipe Luiz foi pro intervalo, conversou com os jogadores e o jogo do Flamengo no segundo tempo, rapaziada, foi totalmente diferente daquilo que foi no primeiro tempo. Ou seja, o jogo foi esse, rapaziada. O Flamengo ali teve um pênalti contra. O Yuri Alberto foi bater um pênalti no goleiro Rossi, rapaziada, e simplesmente decidiu inventar uma cavadinha, rapaziada. Eu não sei se eu agradeço o Yuri Alberto, ou eu não sei se eu critico ele, rapaziada, por ter tamanha ousadia de cavar um pênalti em cima logo do Rossi, rapaziada, que contra o Estudiantes simplesmente defendeu 2 pênaltis. Ou seja, rapaziada, o Yuri Alberto tentou uma cavadinha, o Rossi pegou a bola e disse, aqui não, Yuri Alberto. Ou seja, rapaziada, dali em diante, o Flamengo em seguida sofreu um gol do próprio Yuri Alberto, mas também, rapaziada, o Flamengo ali não deixou o Corinthians simplesmente ali comemorar muito. E em seguida vamos destacar o jogo de Jorge Carrascal, rapaziada, que deu um passe para De Arrascaeta. Arrascaeta também, vamos destacar o Arrascaeta, porque jogou muita bola, rapaziada. Fez um empate ali com o passe de Jorge Carrascal. Naquela situação, Flamengo estava ali empatando com o Corinthians de 1-1. Era uma situação que não era ruim para o Flamengo, porque
O Palmeiras tinha perdido mais cedo pro Bahia e o Cruzeiro também tinha perdido pro Vasco da Gama no sábado, rapaziada. Naquela situação, no empate, quase acabando o jogo, os torcedores do Flamengo estavam vendo ali como uma boa atuação, rapaziada, como um bom resultado, porque Flamengo estava ganhando mais um ponto, Palmeiras não pontuou na rodada, Cruzeiro não pontuou na rodada, porém, rapaziada, mérito total pro técnico Felipe Luiz, que sacou Luiz Araújo para jogar, que colocou o homem para jogar, rapaziada. Com isso, galera, o Luiz Araújo entrou em poucos minutos. O Gonzalo Plata também ali ganhou o lateral, bateu o lateral rápido, rapaziada, nos pés ali de Jorge Carrascal, que mais uma vez o Jorge Carrascal viu ali o Luiz Araújo em boa posição, tocou para o Luiz Araújo e o Luiz Araújo de primeira chutou pro gol e o Flamengo virou o jogo contra o Corinthians, rapaziada. Daí em diante, galera, gerou bastante reclamação, porque o Corinthians queria o lateral para eles e não ali lateral para o Flamengo. Porém, Gonzalo Plata foi mais esperto, cobrou o lateral ali mais rápido e o Flamengo virou o jogo pra cima do Corinthians. Rodada perfeita pro nosso Mengão, rapaziada. É isso mesmo, galera. Ó, continuando aqui falando de Flamengo, rapaziada, falando do jogo de ontem, sobre o jogo de ontem. Depois do jogo, rapaziada, o departamento médico do Mengão informou que 3 peças importantíssimas ali, titular do Flamengo, podem desfalcar o Mengão na próxima rodada, rapaziada. Olha só quem são esses 3 jogadores. Dá uma olhada, rapaziada. Olha só. O Flamengo informa, Vinha, rapaziada, o lateral Vinha, foi substituído com uma indisposição estomacal. Léo Pereira, rapaziada, foi substituído com dores no pé direito após sofrer um trauma durante o primeiro tempo. Aí vem, rapaziada, o Jorginho, que jogou o primeiro tempo, porém está com uma imobilização na mão por conta de um trauma sofrido na partida contra o Estudiantes. Ou seja, né, rapaziada, a gente viu que o Jorginho ali entrou no segundo tempo, entrou muito bem, porém, ele teve ali uma imobilização nas mãos, né, rapaziada? Em uma de suas mãos. E a gente não sabe se ele vai jogar o próximo jogo do Brasileirão ali, né, rapaziada? Ou se ele vai ser preservado pelo técnico Felipe Luiz. A informação é essa, que o Vinha foi substituído com indisposição estomacal. Léo Pereira também foi substituído ainda no primeiro tempo com dores no pé direito, rapaziada. A gente vai ficar atento sobre esses jogadores e qualquer informação eu prometo, galera, que eu trago pra vocês. É por isso que é bastante importante vocês se inscreverem aqui no canal. Mudando de assunto, galera, ó, e continuando aqui, falando de Flamengo, falando, né, rapaziada, que o goleiro Rossi do Flamengo fez mais uma vítima, e dessa vez foi o Yuri Alberto, rapaziada. Como eu falei pra vocês, o Yuri Alberto ali foi tentar uma cavadinha no goleiro Rossi, foi tentar ali fazer bonito ou humilhar o goleiro do Flamengo, logo o Rossi, rapaziada, que é pegador de pênaltis, pegou 2 pênaltis no jogo contra o Estudiantes, e o Yuri Alberto foi fazer uma gracinha, rapaziada, mas o Rossi simplesmente defendeu e falou, aqui não, ou seja, né, rapaziada, foi por esse pênalti perdido. E muitas outras oportunidades ali, como eu falei pra vocês, que o Corinthians perdeu ainda no primeiro tempo, que o Flamengo tava jogando muito ruim. Foi por essas situações que o Flamengo conseguiu virar no segundo tempo, rapaziada. Conseguiu reverter a situação e virar o jogo pra cima do Corinthians. Mudando de assunto, galera, ó, e continuando aqui, é claro, falando de Flamengo, deixa eu falar agora do Felipe Luiz, que se rendeu, simplesmente se rendeu à atuação de Jorge Carrascal ontem, que deu simplesmente 2 assistências, rapaziada, com 2 gols de virada do Flamengo pra cima do Corinthians. Olha só, galera, ó, o que foi que o técnico Felipe Luiz falou de Jorge Carrascal. Abre aspas para o Felipe Luiz. Eu vejo essas conexões, Carrascal e Arrascaeta, como eles se procuram durante o treino. Os treinos da semana, ele, Carrascal, vinha treinando na última semana e meia, talvez 2 semanas aí nessa posição, e ele entendeu bem. Agora que jogador impressionante, o jogo que ele fez, rapaziada. Dá uma soltura para a equipe, limpa as jogadas, tem uma visão de jogo, rapaziada, impressionante, se conecta com os companheiros e hoje ainda, por cima, deu 2 assistências, que é um jogador também determinante. Então, estou muito feliz pela atuação dele, pela entrega dele também. Ressaltou o técnico Felipe Luiz sobre a partidaça que o Jorge Carrascal fez, rapaziada. O Jorge Carrascal
vem evoluindo bastante nos treinos, vem evoluindo bastante ali quando tem oportunidade com o técnico Felipe Luiz, né, rapaziada? Ou seja, o Jorge Carrascal vem evoluindo bastante. O técnico Felipe Luiz não descartou de jogar com o Jorge Carrascal e De Arrascaeta no mesmo time, rapaziada. Pra quem ainda não sabe, o Jorge Carrascal ali era o substituto do Arrascaeta, caso o Arrascaeta não jogasse. Porém, o técnico Felipe Luiz está tendo a visão de colocar tanto o Jorge Carrascal como o De Arrascaeta no mesmo time, rapaziada. Ou seja, pode ser uma boa oportunidade tanto pro Jorge Carrascal como pro Arrascaeta ali, né, rapaziada, no meio campo. E principalmente para nós torcedores. Mudando de assunto, galera, ó. E continuando aqui, falando de Flamengo, deixa eu falar agora dessa situação que tá bastante complicada, rapaziada. É a situação do zagueiro Pablo, que não tem nenhuma oportunidade com o técnico Felipe Luiz, é descartado pelo Flamengo, porém, continua no Mengão. E o zagueiro Pablo decidiu ali se manifestar, rapaziada, sobre essa situação. Olha só, dá uma olhada aqui, rapaziada, ó. Treinando em horário alternativo desde o começo do ano, rapaziada, e fora dos planos do Flamengo, Pablo se manifestou. Abre aspas para o Pablo. Dá uma olhada, rapaziada, no que foi que ele falou. Olha só. Estou treinando separado há 8 meses no Flamengo. E estou feliz. Não estou dizendo que estou conformado, mas não estou triste. E não é sobre salário, não é sobre o quanto eu ganho, é sobre isso aqui. Ou seja, o Pablo decidiu se manifestar, rapaziada, porque está com 8 meses que ele não joga pelo Flamengo, treino separado dos profissionais ali do Flamengo. Porém, ele ressaltou, rapaziada, que ele não está triste, ele não ali está acomodado, porém, não é sobre o quanto ele ganha, mas é estar no Flamengo, rapaziada. É uma situação complicada, né, galera? Ou seja, eu sempre falei, o Flamengo deveria arrumar uma situação, um clube pro Pablo, né, rapaziada? Porque enquanto ele tá no Flamengo, ele está ganhando. Mudando de assunto, galera, ó, e continuando aqui falando de Flamengo, é o que eu falei pra vocês. A rodada do Brasileirão pro Flamengo foi simplesmente perfeita, rapaziada, porque a gente teve a derrota do Cruzeiro para o Vasco de 2-0. A gente teve a derrota do Palmeiras ontem também para o Bahia de 1-0, rapaziada. Ou seja, e o Flamengo ganhando de virada nessa situação, rapaziada. O Flamengo se isola na liderança do Brasileirão com 54 pontos. Em seguida, em segundo colocado, vem o Cruzeiro com 50 pontos. E em terceiro colocado vem o Palmeiras com 49 pontos, rapaziada. Do Palmeiras, que é terceiro colocado, para o Flamengo, rapaziada, são simplesmente 5 pontos de diferença. Ou seja, rapaziada, próximo jogo do Flamengo vai jogar em casa, próximo jogo do Flamengo vai ter a oportunidade de se distanciar ainda mais. Bom, rapaziada, eu quero agradecer a todos vocês que vieram até o final do vídeo, dando aquela força e aquela moral. Lembrando, rapaziada, estamos próximos ali aos 1000 inscritos e eu conto com cada um de vocês pra gente chegar nessa meta, rapaziada. Todo dia eu solto um vídeo aqui, galera. Ó, quem não é inscrito já se inscreve aí e dá aquela força, aquela moral. Valeu!